Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Age Free World, o espaço onde derrubamos as barreiras da idade e mostramos que o verdadeiro valor está no que você faz, independentemente da sua idade. E sempre lembrando que etarismo é o nome que se dá para o preconceito contra pessoas com base na sua idade, seja lá qual for a sua idade. Eu sou Fábio Betti. E eu, Fernando Blanco. Nosso tema de hoje não poderia ser diferente. É quente, polêmico e, no nosso ponto de vista, essencial para ser debatido por jovens de todas as idades. O tema é transição de carreira, de executivo para qualquer coisa que te interessar. Muito bem, Fernando. Antes de mais nada, você está com uma camisa aí diferente. Explica para a gente aí por que você decidiu vir com essa camiseta hoje. Pois é, quem está assistindo, quem está ouvindo pelo Spotify não está vendo a camisa, eu estou vestido como um manto sagrado do Santos Futebol Clube, meu clube de coração, da minha cidade, que acabou o seu calvário pela Série B do Campeonato Brasileiro e passou para a Série A, lugar que jamais deveria ter deixado. Então, a minha homenagem ao meu clube, que deu vexame ano passado, mas que voltou à Série A. Muito bem, Fernando. Obrigado aí por essa informação. Eu estou aqui, quem não sabe, eu estou com uma camiseta de um Fusca. Foi o meu primeiro carro, em 1900 e bolinha. Eu não vou dizer o ano, não. Tá? Mas acho que era um Fusca 1974. Fusca 74. Hoje em dia os Fuscas valem alguma coisa também. Assim como nós, que somos jovens há mais tempo, também temos nosso valor. Falando nisso, Fernando, o nosso tema hoje é um tema que acho que você tem muita propriedade para falar, porque você está vivendo exatamente esse momento de executivo a qualquer coisa que te interesse. Mas antes de você falar o que está te interessando hoje, eu queria que você falasse de algo que provavelmente muitas pessoas que estão nos escutando, que estão refletindo sobre essa possibilidade de migração, tem a ver com os medos. Quais são os grandes medos e mudanças que você tem vivido nesse período, meu caro? Pois é, Fabio, olha, a palavra medo, né, é que as pessoas tentam fugir da palavra, porque existe uma certa mística, né, ai, tem medo, é covarde. Não, o medo é a coisa mais humana. Se o ser humano não tivesse nascido com o chip do medo, não tinha sobrevivido. O medo faz parte da essência humana. Algumas pessoas têm mais medo, outras têm menos medo de coisas mais complexas, outras menos complexas, mas todo mundo tem medo de alguma coisa, apenas tem vergonha de manifestar este medo. E aqui fica o convite para todo mundo agasalhar o medo que lhe pertence, né? Porque sem medo a gente se mete em cada buraco que não é mole. Eu vou te falar, Fábio, assim, eu cheguei à vida executiva milagrosamente até os 62. Tive uma parada, ok, aquilo me oxigenou para voltar forte, né? Então, assim, ser diretor de um grupão famoso e tal, é uma coisa que muito me orgulhou, muito me orgulhou. Eu não esperava também chegar lá. Agora, venceu a validade, é que nem remédio. Eu acredito muito nisso. Pega uma caixinha de remédio, bota lá, data de vencimento, data de validade. Por quê? Porque se não tem data de validade, além da performance cair, porque cai, é humano também, eu acho que também significa que a pessoa não tem horizontes abertos, né? Ela vive naquela visão de túnel, né? Só enxerga um tipo de atividade, um tipo de empregador, um tipo de entrega. Bom, conforme eu escrevi no nosso último post, ou penúltimo, sei lá, eu sou um bicho muito inquieto, né? Então eu preciso estar me movimentando. Se eu não me movimento, eu piro. Então, o que está me interessando hoje? Eu percebi, graças ao LinkedIn, a acolhida que eu tive pelas pessoas no LinkedIn, que a transmissão de conhecimento é uma coisa que me agrada e que agrada muita gente. Então, o que me interessa hoje é operar um ecossistema onde eu capturo conhecimentos diversos e transmito de formas diversas. O Age Free World é um deles. É um deles. É a minha veia voltada ao etarismo. Eu acho muito importante, porque tem muita gente falando errado de etarismo, né?
Até porque acham que etarismo é só para gente mais velha, e não é verdade. A gente sempre bate nessa tecla. Ninguém fala do etarismo para jovens, e nós dois temos essa pegada, né? A gente sempre, desde a nossa primeira conversa, que nós falamos isso. Bom, além disso, eu estou trabalhando com um projeto sobre finanças empresariais, voltadas principalmente às empresas do middle market, porque elas sofrem muito por má gestão financeira. Mas, enfim, depois eu falo disso. Quero voltar a falar dos medos. Olha, Fábio, eu sou a cara do Brasil, né? O Brasil envelheceu antes de enriquecer. Por isso que a gente tem tanto problema com a previdência social no Brasil. Os países europeus, por exemplo, a pirâmide etária deles está arregaçada. Você anda pelas ruas da Itália, que eu vou muito para lá ver minha netinha Sofia, você parece que está num asilo a céu aberto, só tem idoso. E, enfim, é o meu caso. Eu envelheci, como tive meus perrengues financeiros e literalmente perdi tudo que eu tinha ganhado na vida corporativa, estou recomeçando quase que do zero agora. E isso dá uma dor de barriga, que no fim do mês não tem olerite, uma coisa horrorosa, horrorosa, e que vai afligir todo mundo, porque você vai ter uma aposentadoriazinha do governo e depois vai ter que se virar. Senão o padrão de vida vai despencar. Então, vamos viver mais. A maioria de pessoas com 60 anos tem que ajudar os pais, que ainda estão vivos, tem que ajudar os filhos, que ainda não desmamaram completamente. Nós dois somos de uma geração que com 20 anos já estava ganhando a vida e querendo independência dos pais. E os pais dos nossos pais morriam cedo. Ou seja, nós somos a primeira geração que ainda está conectada. Não tem essa, fiz 60 anos, agora eu vou viver a vida. Não, vai trabalhar, vai cuidar de pai e mãe, vai cuidar de filhos, né? Então, assim, é um mundo muito diferente. Uma coisa que eu quero comentar para concluir essa parte é que quando você é executivão, você tem secretária, você tem toda uma equipe de analistas, gerentes, um monte de gente. Ou seja, você meio que negocia com a equipe o que vai entregar e deixa eles trabalharem. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o lado político, o lado mais estratégico, visitar cliente importante, mas é uma vida muito diferente daquela que eu estou enfrentando agora. Eu sou a copeira, eu sou a faxineira, eu sou analista, eu sou vendedor, eu sou cobrador. É assustador também, porque simplesmente eu não sei. E eu tenho meus defeitos de fabricação, né, que a gente vai descobrir depois que está na lida. Eu não sou organizado, eu não sou disciplinado. Eu estou aqui agora integralmente. Mente, espírito, físico, nada está me distraindo. Eu estou totalmente entregue. Mas quando virar a chavinha, eu vou me atrapalhar durante a hora do almoço, o período da tarde, à noite. O que eu faço agora mesmo? Eu tenho 50 coisas para fazer, então acho que eu não vou fazer nenhuma. Eu estou meio atrapalhado. Ou seja, eu não nasci para trabalhar sozinho, né? O fato de nós estarmos juntos não é acaso. Eu jamais faria um projeto sozinho, porque eu já aprendi que eu não entrego nada sozinho. Eu preciso de alguém, sócio, de equipe, sei lá. Então, Fábio, este sou eu sou a essência deste programa. Eu deixei de ser executivão, porque eu não aguentava mais, não é porque deu chilique, não, já estava vencido. E eu estou fazendo um monte de coisas ligadas ao conhecimento, que eu vou informando a sociedade aos poucos, mas eu não tenho o chip do empreendedor. Então, é assustador. Interessante como, né, você foi primeiro trazendo aquilo que está te interessando agora, né? Falou do nosso projeto, desse projeto com middle market e tal, e depois fala, calma aí, antes de falar disso, deixa eu falar dos medos, né? Porque é natural falar dos projetos. Medo você vai jogando para trás, né? Claro, eu estou aqui, você acha que eu ia deixar barato isso? Não ia deixar não, né? Porque eu acho que é a parte mais difícil dessa conversa, né?
E é interessante, porque eu estou já quase há 30 anos empreendendo, e o medo é parte. E a gente, às vezes precisa olhar para ele, para entender o que ele está querendo dizer. Digo isso porque, como empreendedor, tendo uma história bastante diferente da sua, medo de não pagar as contas, porque o Olerite não existe, mas há 30 anos que o Olerite não existe, né? Então eu nem sei mais o que é Olerite. Às vezes eu dou uma googada para ver fotos de Olerites e tal, para saber como são os Olerites modernos, mas porque no passado era um papel mesmo, né, que era entregue, né? Que tinha lá a descrição dos descontos, do líquido, etc. Tal. Mas mesmo já há 30 anos sem o Olerite, os medos seguem lá, né? O medo de não dar conta de tudo que você tem que fazer, de ser mal sucedido, né? O executivo pode ter um medo de ser demitido, mas o empreendedor tem o medo do negócio dele não ir para frente, e ele não saber o que fazer da vida também, né? E acho que como você e como o Brasil, eu também envelheci sem ficar rico, não consegui montar exatamente meu pé de meia para poder me aposentar, e é curioso, porque isso tem um lado ruim, que é talvez esse medo aumentar, porque a gente já está talvez cansado fisicamente ou emocionalmente, e esse não dar conta do recado, talvez ele também seja turbinado por esse cansaço. Mas, ao mesmo tempo, o fato de eu ainda ter que correr atrás para poder pagar as contas, me abre espaços necessários, né, de pensar coisas novas, de seguir vivo, tendo ideias, me esforçando. Então, tudo tem dois lados. É curioso porque meu filho mais velho, com 27 anos, já começa a prever o que ele vai fazer na vida, que dinheiro ele vai guardar, e dizendo para mim que com a minha idade ele já quer estar aposentado. Então, é curioso ao escutar isso, porque seria ótimo eu poder estar conversando aqui com você, com minhas contas pagas eternamente. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se isso também não me levaria a um lugar de menos esforço, menos iniciativa, menos coragem para empreender. Então, não dá para saber. Que o fato da gente, como o Brasil, ter envelhecido sem enriquecer e está aqui na faixa dos 60, criando um projeto novo, acho que isso é mais uma vantagem do que uma desvantagem. Porque a pressão ela é necessária para a gente também fazer algo novo. Se a gente não tem pressão nenhuma, se não tem uma dor, se não tem um desafio, é difícil inovar. E tem muitos estudos falando sobre isso. Então, em certo sentido, você que nos escuta, que seja muito jovem como o meu filho, ou seja mais velho como a gente, o fato de você estar se sentindo pressionado para criar uma nova carreira, não é algo ruim em si. Encare isso como a energia que você precisa para ter a coragem, que eventualmente às vezes falta quando a gente está na gaiola de ouro ali, né, curtindo a assistente, a secretária que faz tudo para a gente, né, aquele olerite poupudo ao final do mês, os benefícios, plano de saúde pago por terceiros, né, não por nós mesmos. Tudo isso também tem outro viés, de você ser como aquele sapo cozido, que vai sendo cozido lentamente em banho-maria, e de uma hora para outra já foi cozido, já foi. Então, o fato de você se sentir pressionado ou pressionada nesse momento da sua vida e com o mundo aberto pela frente, sem saber o que fazer, não é algo ruim em si. E tem muitas coisas legais para fazer, né, Fernando, nessa faixa etária também, em termos de exploração. É muito mais divertido, né, Fábio? Vamos combinar. Assim, a vida é uma grande curva normal, né? Existe uma ascensão natural, nascimento. Quando a gente chega num determinado pico, se você não cuida, a curva despenca de utilidade, né? A utilidade. Quando você é um diretor, um presidente de uma organização qualquer que seja, a capacidade que a gente tem de mexer com a vida das pessoas é imensa. Tem equipes enormes, que nem eu tive já em bancos, financiar clientes, por exemplo. E eu me orgulho, né, na minha carreira bancária, de ter feito boas operações financeiras. A gente era preocupado em fazer negócios que não quebrassem os nossos clientes, coisa que nunca foi o padrão.
Então, assim, eu tenho muitos amigos que são ex-clientes, sabe? Já venderam a empresa, são bilionários e tal, mas os caras sempre tiveram essa sensação de que eu estava lá para ajudar e não para arrancar juros, entendeu? Aí, bom, passou a carreira, como passa para todo mundo, você vai ficando mais velho, mais lento, mais isso, mais aquilo. Puta, é desagradável para mim. Então, assim, não, para mim não serve. Eu quero manter minha utilidade até o Alzheimer me derrubar. Então, eu, óbvio, não vou ser diretor, não vou ser executivo, porque a nova geração vem com muito mais gás. Muito mais gás. Então, a gente já comentou isso em outro episódio, né? A gente tem que achar novas formas de contribuir, seja na consultoria, seja na mentoria, seja ensinando, seja trazendo pessoas para esse ecossistema que saibam coisas que a gente não sabe, porque às vezes eu fico muito preocupado de não parecer, tipo, o cara é o gênio, porque ele tem 60 anos, ele sabe tudo, oráculo. Não. Ecossistema é trazer gente boa para ajudar a transmitir outras coisas que eu não sei. E eu não sei a maioria das coisas. Eu sei bem um pouquinho. É um mundo de outras coisas que a gente pode fazer juntos, né? Como a gente está fazendo aqui no etarismo. Mas eu acho que o nome do jogo é ser útil, né? E é interessante, iniciando projetos, né? Fazendo tudo isso, iniciando projetos, porque a experiência que a gente acumulou, como você mesmo colocou, nos permite atuar como oráculos, mas nos permite entender que existem certos atalhos, caminhos de menos esforço que a gente possa trilhar para conseguir também ter sucesso em outras carreiras. Lembrando que quando a gente empreende ou quando a gente atua no mundo de hoje, muito do que a gente aprendeu também tem que ser deixado para trás. Porque, por exemplo, a gente está aqui conversando, gravando a nossa conversa através de um recurso de uma plataforma de conversas, né, de vídeo, ao vivo. Depois a gente vai ter que editar esse material numa outra plataforma, legendar em uma terceira, postar numa quarta, divulgar numa quinta. Tem toda uma tecnologia que talvez nas nossas carreiras anteriores ela não existia. E muitas vezes a gente mesmo precisa aprendê-la, né? E vou falar agora um pouquinho numa das possibilidades de carreira, que é a carreira de empreendedor, a qual eu já estou há 30 anos, e a gente aprende como empreendedor, diferentemente do mundo executivo, que tem um princípio básico, universal, que é do it yourself. Faça você mesmo, porque não está lá a sua assistente, não tem lá a estrutura que você tinha como executivo ou como executiva. Você vai ter que se virar nos 30, fazer você mesmo, porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Talvez essa sua iniciativa empreendedora cresça, você consiga construir uma estrutura e fazer com que as coisas não sejam assim tão dependentes de você, mas o começo é 100% dependente de você. Um outro princípio fundamental, e você trouxe isso também na sua fala, quando você vai empreender, provavelmente você vai ter sócios, outras pessoas que vão empreender com você. De alguma forma, vai ser importantíssimo você se juntar a pessoas diferentes, o que é um grande desafio. O inferno são os outros, como escrevia e dizia Sartre, e, na verdade, o diferente é um inferno para a gente, porque ele vai trazer questões e perspectivas e modos de viver que às vezes ameaçam os nossos, porque a gente tem as nossas preferências e aquilo que é diferente muitas vezes ameaça a gente. Mas é só o diferente que vai ser o complementar, que vai trazer o talento individual. Nós estávamos falando aqui no nosso esquenta hoje, eu, por exemplo, tenho uma característica eu tenho a ideia, vou direto para a ação. Eu sou um cara de muita ação. E você é uma pessoa que tem esse desafio, né? Você é de menos ação, mas você é muito cerebral, você é bom em fazer planos. Fala, mas os planos não decolam, né? Eles decolam quando você tem alguém que tem essa capacidade de decolar sem plano, mas precisa de plano para decolar com mais segurança. Então, o outro princípio fundamental no empreender é buscar pessoas diferentes e complementares e conviver com o desafio do diferente. Vai ser desafiador. E, ao mesmo tempo, necessário, essencial para um empreendimento existir. Um terceiro aspecto, e que aí vou falar do universo corporativo, não de uma maneira pejorativa, mas talvez muitos dos que estão entrando no universo corporativo se reconheçam nessa fala, no mundo
corporativo, você pode dar uma miguelagem, dar uma enrolada, dizer que está fazendo e não está, você está em casa trabalhando e não está trabalhando, ou mesmo na empresa, né? Porque você pode enganar no presencial ou no online, tanto faz. Você finge que está lá olhando o computador quando você está na rede social, está num jogo de paciência. Então, infelizmente ou não, tem muitos jogos que se praticam no universo corporativo que você não tem como praticar no mundo do empreender com um sócio, porque é uma traição horrível. Porque é lá seu parceiro de vida naquele processo, ele precisa saber o que está acontecendo com você, então tem tanto compromisso radical, que eu chamo de compromisso radical, como transparência radical, porque isso vai fazer vocês construírem algo poderoso ou algo de mentirinha. E, infelizmente, ainda tem o jogo de faz de conta corporativo, o jogo da mentirinha, o jogo das reuniões que são palcos. E no mundo do empreender, se isso for levado, não vai dar certo. Porque vocês estão ali nus, os dois, sem estrutura, sem nada, tendo que carpir o lote, como se diz aqui no interior, ou desbravar um mundo totalmente selvagem ainda, e se isso for feito de um lugar de mentirinha, de faz de conta, não vai dar certo. Então, aqui já ficam algumas dicas aqui, se a escolha for para o mundo do empreender, e que eventualmente você precisa levar em consideração, né? São princípios fundamentais, senão vai dar errado, senão você vai querer... logo de cara, você vai queimar a largada, com jogos corporativos que, no fundo, estão adoecendo as pessoas no mundo de quem está empregado e vão, de alguma forma, destruir o valor na largada, no caso do empreender coletivo. E aí, Fábio, você fala uma coisa que é fundamental, assim, eu tenho você, que a gente sabe, até que eu escrevi sobre isso já, nós somos diferentes e complementares, graças a Deus, né? Porque eu fico no plano das ideias e não aterrizo nunca. Eu decolo o jumbão lá, vai lá para cima, vai. Para aterrizar, eu tenho uma dificuldade imensa com isso, uma terapia me abriu os olhos, né? Que eu gosto eu acredito que o fazer é mundano, que nobre são as ideias. E eu criei uma verdadeira armadilha para mim. Então, eu tenho ter você, assim, a gente se descobriu por acaso, né? Assim, que essas características são diferentes. Para mim é uma bênção. Primeiro porque você aterriza o bicho. Eu fico voando lá em cima, e tem que ir lá embaixo, tem aquela pista. Eu não estou com vontade de ter que ficar acertando direitinho a pista. Dá para pousar do lado? Não, só pode pousar naquela pista. Avião é assim. Então, você me complementa e me puxa a orelha quando eu começo a patinar. E quem está sozinho, Fábio? E quem está sozinho? Que não tem o diferente, sequer o diferente para complementá-lo. E eu tentei empreender sozinho há 10 anos. Foi um horror. Porque todos os meus defeitos, tipo, tive 30 ideias, não aterrissava nenhuma. Por isso que eu digo que eu sou um cara, Fábio, que até hoje eu sempre fui comprado. Tudo bem, virtude minha, né? Porque eu construí uma imagem, blá, 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 que as pessoas gostam, então volta e meia tem alguém me beliscando. Vem cá, gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo. Eu nunca me vendi, sei lá. Então, assim, nós temos uma massa, até aqui nos acompanhando, né? Amigos do LinkedIn que estão na nossa geração, alguns mais para frente, outros um pouco antes, que é uma turma que nós fomos forjados para sermos executivos. Você, conforme eu já falei, é a exceção à regra. E eu não sei quanta gente deve ter dito: esse menino é maluco. Como é que ele vai sair da empresa e vai... O que você vai fazer mesmo? Uma produtora, quê? Produtora do quê? Devia ser um negócio que as pessoas... Você tinha que explicar o que era uma produtora, né? Porque há 30 anos, grandes bancos produziam tudo dentro de casa, não tinha nem essa de terceirizar alguém, vem aqui. Eu me lembro os bancões que eu trabalhei, nossa, tinha os departamentos de marketing, centenas de pessoas que faziam tudo dentro de casa. Hoje não faz nada dentro de casa, né? Mas empreender, para quem foi forjado na vida executiva e chegou longe, por que chegar longe?
quanto mais longe você chega, menos contato com o operacional você tem. Mais estrutura de pessoas para fazer coisas você tem. Em outras palavras, você não faz nada. Conduz reunião, você é um maestro. É um maestro. Quantos maestros com 60 anos de idade pode se dar o luxo de dizer, não, hoje eu não vou jogar aqui a baqueta no chão e eu vou tocar violino. Não, filho, você não toca violino faz 35 anos. Lembra quando você foi solista e depois você resolveu ser, não, mas eu toco. Vai tocar mal. Então, assim, graças ao bom Deus, eu tenho um cara como você que é violinista desde sempre. Então, puta, me ajuda nisso, né? Agora, Fábio, sabe o que me ocorreu agora? Eu vou te jogar uma bomba no colo. Imagine num mundo, uma distopia. Olha aqui, Fábio, esse negócio de trabalhar sozinho, de ter consultoria, não dá mais dinheiro, acabou. Você vai ter que arrumar um emprego. Eu tenho uma oferta aqui para você ser diretor de um banco. Você vai ganhar 100 pau por mês. Você vai ser diretor, tá? Você vai ter uma equipe, 30 caras, você vai ter 18 diretores do teu lado. O mais bonzinho mata o pai e a mãe só para ir no baile dos órfãos. E aí, Fábio, você ia ter medo ou ia ser, opa, beleza. Fernando, é claro que me daria muito medo voltar para o mercado corporativo depois de 30 anos. Eu acho que eu não teria, talvez, condição para fazer esse movimento sem antes me informar, fazer uma pesquisa, buscar estudar um pouco o que seria necessário para eu ser um executivo de sucesso nesse momento, por mais que durante os últimos 30 anos eu tenha ajudado, de alguma forma, uma forma ou de outra, executivos a serem bem-sucedidos. Mas os 100 mil reais me chamaram a atenção, acho que talvez valeria o esforço, mas certamente teria muito medo. Não tem como não levar o medo para momentos de transição. E ele é bem-vindo, porque ele te obriga a fazer algo, que não é ficar acuado. Eu sempre digo que a emoção que deixa a gente no canto, acuado, é da vergonha e da culpa. Uhum. O medo, na verdade, te coloca, às vezes, de um modo reptiliano, né, a fugir, fazer, mas, assim, normalmente provoca algum tipo de movimento. E o movimento que eu sempre recomendo a meus mentees, meus coaches, né, as pessoas que pedem minha ajuda nesses momentos de transição, é claro que é olhar para aquilo que parece um impulso, né, um desejo, seja porque eu conheço muito disso, então natural que na minha transição eu olhe mais para isso, ou seja porque eu deixei para trás algo que eu sempre quis fazer e agora eu quero dar uma chance para fazer isso, mas eu sempre recomendo uma fase inicial de muita pesquisa, e atrás de informação de toda a natureza. Então, você quer, tem um insight que você gostaria de trabalhar com turismo, então estuda o mercado. Quem você conhece que tenha uma agência de turismo, que possa falar como é empreender em turismo? E, por exemplo, eu, nesse momento, estou vivendo mais uma vez um momento de buscar novas possibilidades, transicionar carreira, fortalecer ou colocar em prática ideias que eu ainda não tinha colocado, e o Age Free Worlds faz parte desse processo de transição de vida que eu estou vivendo também, e eu nunca me coloquei tão à disposição de falar com outras pessoas quanto agora. Por quê? Porque agora é um momento onde eu preciso oxigenar, eu preciso ser provocado, eu preciso trazer novas ideias. Então, esse é o momento de buscar o diferente. Aquilo que, quando você está no mundo, eventualmente, executivo, você fica lá naquele lugar de todo mundo querendo ser meio parecido. Para quem lembra da campanha da US Top, do Fernandinho, né? Ele se dava bem porque ele usava a mesma camisa do chefe, e todo mundo, de repente, queria a mesma camisa do chefe. O universo corporativo meio que ele homogeneiza os perfis. Aquela coisa assim, o executivo de sucesso, a executiva de sucesso age dessa forma. E aí, na hora que você vai fazer uma transição, seja para trabalhar numa outra organização, né, porque você pode resolver também seguir aí, prolongando a data de validade, seja para trabalhar como empreendedor, seja para trabalhar como professor, dando aulas, como consultor, o que quer que você deseje e se interesse, né, a gente está falando sobre isso aqui, a fase talvez mais crucial é essa fase de pesquisa, de você se abrir para conversas com pessoas muito diferentes, porque essa fase vai te provocar sinapses que antes você não tinha. E nessas conversas, talvez você confirme um dos caminhos que você tinha pensado,
e na maior parte das vezes, pelo menos eu vejo isso em mim, se descubram outros mais interessantes e mais poderosos, como uma mensagem final para quem está fazendo alguma transição do mundo executivo, para o que quer que seja. A coisa mais importante é você buscar contatos com pessoas que você não conhece ainda, que são diferentes de você, que têm perspectivas muito diferentes das suas, para que elas contem um pouquinho das perspectivas delas, das histórias delas. Você também faça o mesmo. E nesse encontro, de repente, acontecem milagres, que é você descobrir coisas mais interessantes do que as coisas que você estava imaginando antes de iniciar esse processo de pesquisa. Ou seja, o plano é uma boa forma de você refletir sobre uma maneira de você alçar o voo. Mas na hora que você alçar o voo, e você vai conhecer novas paisagens, se encontrar com outros pássaros e outros objetos não identificados, talvez, você se abrir para a beleza e para a maravilha que esses contatos podem produzir na sua vida, que são ideias novas, experiências novas e, eventualmente, caminhos novos e voos novos para você trilhar, independente do plano inicial. Um bom plano é aquele que te ajuda a começar a voar, mas um bom plano é aquele que é ajustado ao longo do voo. É isso que eu acredito. Olha, Fábio, é assim. Eu vou abordar sobre um outro ângulo a mesma coisa. O que mais assusta ao ser humano, penso eu, é a assimetria de conhecimento. Você, executivo de 50, 60, 70 anos, sabe tudo do mundo empresarial. Como você se movimenta, o que você fala, o que você responde, como você, né, se molda às agressões do sistema. Você, de CEO, se leva ou qualquer, você vai ser estagiário de empreendedor. Com 60 anos de idade, 50, 70, com um mundo de conceitos cristalizados já. E quando a gente é novinho, tudo se adapta. Aos 50, você já está cheio de coisas cristalizadas na alma e você vai ter que meio que dinamitar boa parte delas. Então, essa assimetria, ela tem que ser reduzida brutalmente. O que são alguns elementos, né? Que aí são os pontos que você levantou. O planejamento reduz a assimetria. Falar com pessoas reduz a assimetria. Estudar reduz a assimetria. Ou seja, você vai entrar no jogo não como um estagiário assustado. Aquele gap entre o que você sabia do empreendedorismo e o que você vai de fato enfrentar fica muito menor. E aí uma palavrinha, e não sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, uma mentoria às vezes ajuda. Você precisa ter alguém para você falar os teus medos, e alguém dizer, não, filho, calma, já passei por isso. Calma, não é tão assustador assim. Ou, você pensou nisso, naquilo. Ou seja, um mentor que é aquele cara que vai parar, vai te meio que nisso de provocar, mas principalmente te apoiar, te dar um suporte para você, porque a solidão é má conselheira nessa hora, viu? Quase sempre é má conselheira. Mas quando você sai, você se joga, ou você é atirado do alto do penhasco, a queda d'água pode ter 20 metros, para ti vai parecer 1 quilômetro. E esse mentor, ele vai te dar a real dimensão da queda. Quer dizer, olha, você pode cair com os pés, não dói nada, não vai nem afogar, está tranquilo. Enquanto que você sozinho, você acha que você vai morrer afogado, vai chegar lá, vai quebrar todos os ossos. Eu vejo muito em pessoas mais velhas, como a gente, que estão caindo nesse mundo novo, sendo atirados nesse mundo novo, repito, é a reclamação. O velho gosta de reclamar, a gente sabe. Essa geração, porque no meu tempo, porque... E aí agora, você, meu Deus, que injustiça, não me contrata, que injustiça me mandar embora, está tudo errado. Uma destruição de tempo e de energia pavorosa. Não perca tempo blasfemando, reclamando, esquece. Olha para frente. O para-brisa do teu carro é muito maior do que o espelhinho retrovisor do passado. Tem muita vida pela frente. Pensa com calma, não precisa ser desesperado. Pensa, conversa, lê, estuda, se aculture sobre esse mundo novo que tem pela frente.
Ele é maravilhoso. Eu estou excitadíssimo com o meu ecossistema de conhecimento. É isso, turminha. Muito bem. E faça como o Roberto Sato, que está no LinkedIn como aprendiz vitalício júnior, depois dele ter tido uma longa carreira como executivo. Um dia a gente vai trazer o Roberto aqui para falar com a gente também. Muito obrigado por nos acompanharem em mais esse episódio do podcast Age Free Worlds. Não se esqueça de seguir a gente para mais episódios como esse, seja no YouTube, seja no Spotify, que é os lugares onde a gente está, onde a gente desmistifica o preconceito etário e mostramos que o valor de uma pessoa está no que ela faz e não na sua idade. Isso, e para encerrar é o seguinte, o próximo episódio nós traremos um convidado super especial que vai trazer ângulos diferentes para assuntos diferentes, então o Age Free World Podcast ele vai ganhar uma nova dinâmica, estamos animadíssimos com esse novo momento da nossa lojinha. É isso aí, a gente se vê em breve, até mais. Até!